O IEAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo, e o grupo de pesquisa Neuro-iSelf organizam uma série de webinários Ética em Tempos de Pandemia. Hoje temos uma convidada muito especial, Maria Rebeca Otero Gomes, coordenadora do setor de educação da Unesco Brasil. Para coordenar essa sessão de trabalho, as minhas colegas Maria Lúcia Formigoni, vice-presidente do IAC, e a professora Marisa Russo, do grupo NeuroSelf. Boa tarde. Gostaria de apresentar a coordenadora Rebeca Otero. Na verdade, ela possui graduação em enfermagem, bacharelado pela Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Depois ela se especializou em saúde pública pela Universidade Estadual de Campinas e fazendo um mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Ela atuou 11 anos no Ministério da Saúde, sendo 5 anos na Unidade de Epidemiologia do Programa Nacional de DST e AIDS. Trabalhou como oficial do Programa de Educação Preventiva no HIV e AIDS da Organização das Nações Unidas pela Educação da Ciência e Cultura, Unesco, por 11 anos. Desde 2012, ela é coordenadora do setor de educação da Unesco no Brasil, onde ela atua em vários projetos, programas, atividades de educação, nos quais a Unesco oferece cooperação técnica. Tem experiência na área de saúde pública, epidemiologia e doenças transmissíveis, com ênfase em AIDS, educação e ênfase na educação profissional e educação em saúde. E com esse vasto currículo, essa vasta experiência de 11 anos, hoje a professora está aqui para nos falar um pouco sobre a questão da educação em tempos de epidemia. Tantas coisas para conversar, para discutir, ver os rumos, né, de uma educação que não pode parar. Então, a gente vai ver todo o trabalho que a Unesco tem feito nessa direção para impedir, né, que, na verdade, com ou sem pandemia, essa educação seja paralisada. Muito obrigada, professora Otero. A palavra. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, né? Cumprimento os 3 professores, a professora Marisa, o professor Ivo, a professora Maria Lúcia. Agradeço muitíssimo pelo convite, estar tendo esta oportunidade de conversar com vocês e de estar podendo trazer o ponto de vista da Unesco, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, com relação à educação e à pandemia no Brasil, né? Eu gostaria de começar fazendo um panorama geral sobre a educação no Brasil e depois eu vou estar trazendo um pouquinho os impactos que nós estamos vendo e vivenciando com relação à pandemia do Covid-19 no campo da educação. As Nações Unidas firmaram em 2015, logo após a finalização do período em que nós desenvolvemos, junto aos países, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nós trabalhamos, então, um novo leque de objetivos para serem alcançados pelos países, né? Nós temos hoje 195 países que são membros das Nações Unidas, né? A Unesco é a agência das Nações Unidas para a educação, para a ciência e para a cultura. Esses países que são membros das Nações Unidas firmaram, então, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados até 2030. Estes objetivos de desenvolvimento sustentável são, na sua maioria, né, e vocês podem ter acesso a eles na internet, na própria Unesco, no site da Unesco, no site da ONU, vocês encontram lá os 17 objetivos descritos. Eles visam suprir as necessidades essenciais e básicas das comunidades, da sociedade em geral, né? Então, são objetivos relacionados à saúde, relacionados à sustentabilidade, são objetivos como, por exemplo, a proteção dos oceanos, a proteção das águas, são objetivos relacionados à redução da fome. Então, são 17 objetivos e esses objetivos têm uma série de metas a serem alcançadas. O objetivo de desenvolvimento sustentável número 4 é o objetivo da educação. Ele visa contribuir para uma educação inclusiva,
equitativa, de qualidade e que forneça uma aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas. Então, esse objetivo é um objetivo bastante ousado, né, porque nós sabemos que tem uma série de países no mundo que ainda estão engatinhando, não conseguem ainda ter a maioria da sua população alfabetizada ou com a educação primária completa, né? Então, é um objetivo que é muito necessário, mas é muito difícil de ser alcançado em todos os países, né? Esse objetivo ele tem 7 metas, sendo que a principal dessas metas é ter em todos os países, pelo menos 9 anos de escolaridade para todas as crianças e jovens. Tá? Também há um objetivo, uma meta traçada para a questão da equidade de gênero, e temos outras metas também com relação à inclusão dos jovens no mundo do trabalho, ou seja, a educação tem que prover uma profissão a esses jovens. Temos meta relacionada que é a meta 4.7, que é a mais complicada, inclusive, de mensurar, que é uma meta relacionada ao alcance de uma educação para uma cidadania global, para os direitos humanos. E assim nós temos 7 metas de expansão de educação infantil em todos os países, né? E esse objetivo de desenvolvimento sustentável 4 é o objetivo que a Unesco trabalha com os países. A Unesco ela é a agência líder para que possamos alcançar esse objetivo até 2030. E como vocês podem imaginar, esse objetivo já não era fácil. Agora, com a pandemia do Covid, ele se tornou ainda mais difícil de ter suas metas alcançadas até 2030, porque nós já estamos em 2021, né? Já temos 9 anos até 2030, né? Ou seja, esses objetivos eles foram firmados em 2015, o Brasil é signatário desse compromisso internacional, no sentido de alcançar essas metas, e agora, com a pandemia do Covid, a gente precisa se esforçar um pouco mais ainda para conseguir alcançar as metas. No Brasil, né, nós temos uma série de desafios educacionais que temos que enfrentar para poder chegar nessas metas. E quando um país ele começa a trabalhar em prol das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele também tem que traçar o seu próprio plano, o seu próprio planejamento, as suas próprias metas, né? E o Brasil ele tem um plano, né? Que é o Plano Nacional de Educação, que não tem o mesmo período do compromisso internacional, mas ele é feito para um período de 10 anos. Então, ele foi firmado em 2014 para ser alcançado até 2024. Ele tem 20 metas de expansão da educação infantil, de melhoria da qualidade da educação, de implementação do custo aluno-qualidade, de aumento das bolsas de estudo no nível superior. Então, tem uma série de metas também no Plano Nacional de Educação. Esse plano ele é uma lei no nosso país e ele tem que ser trabalhado pelo governo, tanto o governo federal como governos estaduais e municipais. Então, o Brasil ele organiza um pouco o seu trabalho em cima de um plano que existe, está estipulado que sejam alcançadas essas 20 metas do Plano Nacional de Educação até 2024, tá? E esse plano ele contempla praticamente quase todas as metas internacionais do Objetivo 4, exceto a meta 4.7, onde trabalhamos a questão da cidadania global, dos direitos humanos. Isso não está explícito no Plano Nacional de Educação, mas pelo Plano Nacional de Educação não é difícil de podermos relacionar e também trabalhar essas questões, né?
E então eu vou discorrendo para vocês sobre a questão do sistema educacional brasileiro por meio dos desafios que nós temos que enfrentar. O primeiro desafio que nós temos que enfrentar e que está no Plano Nacional de Educação e que está também no compromisso internacional é o desafio da qualidade. E o que é qualidade? O que é uma educação de qualidade, né? Então, uma educação de qualidade, né, ela é uma educação que envolve uma série de fatores, né? Então, por exemplo, nós temos que ter um currículo adequado, nós temos que ter professores qualificados e bem formados, nós temos que ter uma infraestrutura escolar que seja uma infraestrutura adequada e possível de exercer tudo que é exigido em termos pedagógicos e que é o de melhor, né, em termos pedagógico-didático, a infraestrutura, e além disso ela também tem que prover segurança, saúde, toda essa infraestrutura é necessária. Nós também temos que, além desses três fatores, também o planejamento é importante, o envolvimento da comunidade e dos pais de estudantes é importante, o envolvimento da direção da escola no processo pedagógico e dos professores no processo de gestão também é um fator importante para que possamos ter qualidade. Ou seja, a qualidade, então, ela envolve uma gama grande de questões a serem equalizadas dentro do sistema educacional para que a gente possa dizer, não, temos uma educação de qualidade. E o que é essa educação de qualidade? É uma educação que não visa apenas transferir conhecimentos cognitivos, né, aos estudantes, trazer simplesmente temas e conhecimento aos estudantes, mas é aquela educação que transforma esse estudante, que faz com que esse estudante seja um cidadão global e possa transformar a sua vida, possa qualificar a sua vida pessoal e possa qualificar o seu planeta e poder beneficiar também a sua comunidade. Então, o que nós buscamos é trabalhar uma série de competências para transformar esse estudante num cidadão que possa realmente ter uma vida qualificada, né? Para isso, né, então, nós precisamos que o currículo seja adequado para essa questão, né? E hoje no Brasil nós tivemos uma base nacional curricular comum desenhada em cima de competências a serem alcançadas, né? Essa base curricular ela é apenas a base, claro que questões mais locais de cada estado, de cada município, devem ser incluídos depois no currículo, ou seja, ela é uma base, uma ferramenta para construir o currículo nos municípios, nos estados e também nas escolas, os projetos políticos pedagógicos que vão ser implementados, né? Então, essa base nacional ela foi bem-vinda porque ela homogeneizou de certa forma, o que deve ser ensinado, né, basicamente em todo o território nacional, e a partir daí os currículos são construídos com esse enfoque. No entanto, né, para que essa base nacional curricular seja implementada, é necessário que nós tenhamos uma formação dos professores adequada, com foco no alcance dessas competências, né? E que os currículos sejam revisados e os planos pedagógicos das escolas também revisados à luz dessa nova base curricular.
como eu estava dizendo, então, a formação dos professores é essencial, né? Então, nós precisamos ter professores bem formados, que tenham uma didática e uma pedagogia adequada, que entenda quais são as competências que ele deve alcançar em cada nível de ensino, para cada tipo de estudante, um professor que tenha uma dedicação a todos os estudantes, observando, que sabe utilizar dados de avaliações para poder verificar quais são os principais problemas existentes na sua sala de aula e poder redirecionar o ensino de acordo com a necessidade de cada estudante. Então, esses docentes, eles são muito importantes. E hoje, nós ainda precisamos melhorar muito. Claro que nós temos excelentes docentes em todos os níveis de ensino, às vezes até verdadeiros heróis, porque as nossas salas de aula, em especial no setor público, não são muito fáceis, né? Então, nós temos excelentes professores. No entanto, precisamos dar muito apoio a esses professores para que eles possam se aprimorar cada vez mais. E agora, então, tem um grande desafio na formação do docente, que é a questão do uso das tecnologias, né? Então, é muito importante que o docente possa utilizar as tecnologias e com qualidade possa realmente desenvolver, né, isso numa coisa fácil e corriqueira diária, o que não é comum para muitos dos nossos docentes. Ainda o sistema educacional brasileiro, ele tem ainda uma deficiência muito grande para os docentes em termos de tecnologia. E mais para frente eu coloco um pouquinho, né? Então, essa questão do docente, hoje, vocês vejam bem, o docente, muitas vezes, nós estamos agora desenvolvendo um estudo sobre a saúde dos professores, né? E nós estamos vendo que um dos grandes problemas que os professores têm são relacionados à questão da voz, e também as doenças mais socioemocionais, como depressão, ansiedade, né? Devido à pressão que eles sofrem dentro do ambiente escolar e também com múltiplos empregos, e também a forma como eles ministram as aulas, muitas vezes expositiva. Vocês veem o setor público, muitas vezes, em especial no segundo ciclo do ensino fundamental, que vai do quinto ao nono ano, muitas vezes os professores têm muita dificuldade de dominar a sala de aula, utilizam muito a voz, muitas vezes não trabalham uma interatividade com seus estudantes. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado com os professores para que eles possam se aprimorar e poder qualificar as suas aulas. Então, isso é um fator muito importante. Depois, um outro ponto é que o Brasil tem uma crise de aprendizagem, né? O Brasil tem uma coisa que nós chamamos de exclusão intraescolar. Ou seja, o Brasil ele consegue dar acesso aos seus estudantes para irem às escolas. Depois eu vou falar do desafio do acesso e vocês vão ver que o Brasil ele consegue, pelo menos para a educação, o ensino fundamental, que são os 9 primeiros anos, o Brasil consegue incluir os estudantes nas escolas. No entanto, o Brasil tem uma dificuldade de fazer com que esses estudantes aprendam, né? Então, eles estão dentro das escolas, mas eles não estão aprendendo. Isso nós chamamos de exclusão intraescolar, né? Então, as avaliações de aprendizagem mostram que essas crianças elas não conseguem, muitas vezes, níveis satisfatórios de aprendizagem em matemática, em linguagens, que é o que é mais avaliado. Agora começou a se avaliar também ciências. Então, esses professores, esses estudantes, eles não conseguem. Então, isso é um grande problema. É necessário ter uma dedicação bastante grande dos professores para que a gente possa
sanar esse problema, né, de aprendizagem. Todos os aspectos são importantes, desde os materiais utilizados, o processo pedagógico, a formação dos professores, o trabalho com os pais e com a comunidade, porque também é muito importante e influencia bastante, né? Mas vejam bem, o Brasil hoje, segundo dados do Instituto Paulo Montenegro, que trabalha o índice de analfabetismo funcional, o Brasil tem, de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais, brasileiros acima de 15 anos. Isso é um dado muito preocupante, né? E nós precisamos trabalhar. E muitos desses analfabetos funcionais ficaram na escola durante muitos anos, né? Então, esse é um grande problema no Brasil, né? E que é um problema de aprendizagem, e nós precisamos melhorar, tá? O terceiro, dentro da qualidade ainda, né? Então, nós vamos falar da questão da infraestrutura, tá? Então, a infraestrutura, ela precisa ser adequada, né? Então, nós precisamos de ter espaço, por exemplo, a educação infantil tem que ter uma série de espaços necessários, desde locais de alimentação até banheiros adequados, salas de aulas, brinquedotecas, porque a educação infantil, as outras, educação fundamental e o ensino médio também precisamos ter bibliotecas, precisamos ter locais de estudo, precisamos ter tecnologia dentro das escolas, né? E hoje a gente ainda tem algumas escolas, eu não lembro bem o número exato, mas nós tínhamos, há algum tempo atrás, aproximadamente 1.400 escolas que não tinham água nem luz, né? Isso mais na área rural, mas a gente ainda tem, o Instituto Nacional de Dados Educacionais, o INEP, ele tem dados sobre escolas que não têm água e não têm luz, a gente ainda tem isso, né? Nós temos uma série de escolas que não têm materiais adequados, porque dentro da infraestrutura também, além da própria estrutura escolar, nós temos também que ter o bebedouro, o banheiro adequado, o material. Então, tudo isso, a biblioteca, nós temos em várias escolas, eu já visitei muitas escolas de norte a sul, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, nós temos escolas que a maioria não tem biblioteca, não tem quadra esportiva, que são questões que são muito necessárias dentro de uma educação, né? Então, é muito importante nós podemos estar melhorando essa infraestrutura das escolas. Na educação infantil, por exemplo, a maioria das escolas são conveniadas e muitas delas não têm estrutura adequada, são escolas dentro de casas alugadas, que não têm uma estrutura de escola, um fluxo das crianças. E isso, agora, na questão relacionada ao Covid, isso é um fator que é muito importante, porque nós precisamos melhorar os espaços, dar condições de higiene, né, tendo banheiros, água disponível, colocar álcool gel e toda essa questão, e a escola que já não tinha uma infraestrutura boa, para ela poder ter agora uma infraestrutura melhor ainda para atender as exigências que a gente tem com relação ao Covid, é maior ainda. Então, isso é um desafio bastante grande, porque não é uma coisa que se resolve muito rapidamente, né? Precisa de obras, precisa de construção, muitas vezes, precisa de espaço, de investimento, né? Então, a infraestrutura também é um problema, tá? Também falando, ainda continuando na questão da qualidade, né? Como eu coloquei, nós temos que focar no que nós queremos como produto dessa educação ao final, né? E nós queremos uma pessoa que seja qualificada, que seja um cidadão global, que possa qualificar sua vida, seu planeta, que possa aprender sozinho, porque a educação ela é baseada em 4 pilares. Então, a qualidade ela tem muito a ver com esses 4 pilares. Os 4 pilares da educação são o saber ser,
né? Ou seja, o aluno ele tem que ter a postura, ele tem que virtude, ética, o saber ser, né? O saber fazer, ou seja, a educação ela tem que dar ao estudante também a condição de fazer coisas, de ter uma profissão, de poder desenvolver, de saber fazer, né? O saber aprender, que é onde ele vai construir a sua capacidade de aprender sozinho, para poder ter uma aprendizagem ao longo da vida, porque a gente nunca para de aprender, a gente tem que aprender o tempo todo. Então, essa aprendizagem ao longo da vida ela é muito importante, e a escola tem que dar essa ferramenta do aprender a aprender para os nossos estudantes. Vejam hoje, frente ao Covid, os seus estudantes estão tendo que estudar sozinhos nas suas casas, né? Então, aqueles que já adquiriram essa competência de saber aprender, ele vai ter mais sucesso, né? Então, é importante sempre que a escola pense que ela tem que ensinar esse jovem, essa criança, a buscar informações, a aprender, a poder, por exemplo, discernir o que é uma fake news do que não é uma fake news, né? A buscar qual é a fonte de informação, aonde eu vou buscar informação mais relevante sobre um determinado tema. Então, tudo isso é também uma coisa que a escola deve ensinar, né? Nós temos na Unesco um programa, uma iniciativa que chama Alfabetização Midiática e Informacional, onde nós formamos os professores para que eles possam ensinar os seus alunos a trabalhar a informação, a poder buscar um conhecimento adequado, a poder se informar melhor, a combater as fake news, né? Então, isso hoje em dia é muito importante, porque nós temos uma gama de informação muito grande chegando às pessoas, e as pessoas precisam saber filtrar o que é importante, o que não é importante, o que é verdade do que não é, o que é comprovado cientificamente do que não é, como é que eu faço isso, onde é que são as melhores fontes, como é que eu busco aprender, como é que eu estudo, como é que eu... Então, isso tudo são coisas que a educação tem que dar para a pessoa. E o quarto pilar, né? Então, é saber ser, saber fazer, saber aprender, e o quarto pilar é o saber conviver. O saber conviver é um pilar extremamente importante, porque é a sociabilidade. Então, a escola ela também tem que prover um convívio social onde há respeito aos direitos humanos, onde há respeito à diversidade, né? Então, hoje nós vemos essa questão do bullying dentro das escolas, do desrespeito ao professor, do não reconhecimento das diversidades, né? Então, é preciso que a escola, dentro do seu currículo, dentro da formação dos seus professores e na sala de aula, possa trabalhar toda essa questão da diversidade, do respeito aos direitos humanos, do reconhecimento dos seus limites. Então, isso tudo é o quarto pilar, que é o saber conviver. E esse pilar ele foi extremamente afetado pela pandemia do Covid, tendo em vista que a socialização entre os estudantes dentro das escolas ficou comprometida com a ausência, né, com o estudante em casa, com o estudante só fazendo aula por meio da tecnologia. Então, essa socialização ela é essencial na formação do indivíduo, e ela tem que ser trabalhada no campo da educação se nós queremos realmente ter uma educação transformadora, uma educação que transforme as pessoas em indivíduos melhores, né? A educação, então, para essa cidadania global, ela envolve três dimensões, tá? A primeira dimensão é a dimensão do conhecimento cognitivo, que é o que o mais comum, né, de nós vermos dentro do sistema educacional. Então, é a transmissão de conteúdo, de conhecimento, etc., né? Então, essa questão da aquisição do conhecimento é a primeira dimensão para que eu construa um cidadão global. Depois, nós temos as habilidades socioemocionais, onde a escola também tem que trabalhar com seus estudantes as habilidades emocionais para que ele possa, principalmente, atingir esse quarto pilar, que é o saber conviver, né? Então,
habilidades, por exemplo, como a autoestima, habilidades como a empatia. Hoje nós vemos, nessa pandemia do Covid, a gente está vendo quanto falta empatia na nossa sociedade, na sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, ela tem muito pouca empatia. A sociedade brasileira, ela se coloca muito pouco no lugar da outra pessoa, né? Uma pessoa, ela não se coloca no lugar da outra para tentar entender o ponto de vista da outra pessoa, para tentar entender que o seu comportamento também influencia no outro, né? Então, nós vimos muito isso. E o que é isso? Por que a nossa sociedade está vivendo esse momento, né? Onde nós não temos essa empatia? Por que nós estamos vivendo isso? Porque a nossa educação, o nosso sistema educacional não proveu essa questão. O nosso sistema educacional não trouxe não trabalhou essa questão socioemocional dentro do sistema educacional com essas pessoas quando elas foram à escola. Então, hoje elas não adquiriram essas habilidades, vamos dizer assim, socioemocional. E outras habilidades também, que às vezes socioemocionais, algumas híbridas, como, por exemplo, o pensamento crítico e a criatividade, são duas habilidades que têm que ser trabalhadas. Essas duas são, inclusive, habilidades híbridas e que são fundamentais para que a pessoa, o ser humano, tenha um sucesso, consiga realmente ter sucesso tanto profissionalmente quanto na convivência. Então, são uma série de habilidades socioemocionais que são extremamente importantes para que a sociedade possa adquirir. Então, a educação ela tem que prover essas habilidades e é um ponto bastante importante para a construção desse cidadão global. E essas habilidades socioemocionais, juntamente com o conhecimento cognitivo, né, de tudo que se conhece no mundo, da ciência, etc., isso tudo leva a uma mudança de comportamento, que a partir do momento que eu já tenho um pensamento crítico, eu tenho empatia, ou qualquer outra habilidade socioemocional, né, que eu venha a ter, eu consigo mudar o meu comportamento e conviver melhor em sociedade e também produzir melhor, né? E também qualificar o meu planeta, preservar o meu planeta. Então, está tudo muito interligado, tá? Tudo muito interligado, né? A educação. Então, vocês vejam bem, a educação de qualidade, ela é fundamental para a aquisição de todos os outros direitos humanos. Ela é um direito fundamental e ela é responsável. Porque você veja bem, se a pessoa não tem educação, ela muito provavelmente vai ter menos saúde do que outras, porque ela não vai poder entender sobre alguma doença, ela não vai poder ler uma bula de um remédio, ela não vai poder ler uma receita que o médico prescreveu para ela, ou ela não vai tomar conta do seu lixo, ela vai produzir mais lixo, jogar no meio ambiente, não vai tomar conta do seu planeta, ou ela vai desrespeitar uma pessoa LGBT, ou vai desrespeitar um idoso, porque ela não tem, não vai usar máscara quando precisa utilizar máscara para proteção da sociedade como um todo, né? Porque ela não tem empatia, ela acha que não precisa, ela não tem. Então, isso tudo é construído pela educação. Então, a educação ela é a base, ela é fundamental. E nós precisamos melhorar a nossa educação, trazer essa qualidade para a educação. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo desafio, né? E são só 3, tá? Então, o segundo desafio é o desafio do acesso, tá? Então, no Brasil hoje, como eu coloquei anteriormente, ele coloca os alunos dentro da escola, tá? Então, nós temos quase próximo a 100% dos estudantes, eles têm vaga. Eles conseguem ter uma vaga no ensino fundamental, na educação básica, tá? Então, eles têm vagas. No entanto, nós ainda temos, e cada vez estamos tendo mais, jovens que estão fora da escola. São 261 mil jovens que não estudam nem trabalham, sendo que 245 mil deles são adolescentes. Então, nós temos
ainda jovens, e a gente está tendo cada vez mais. Por quê? Porque como esse jovem ele não ele tem uma exclusão intraescolar, como eu já expliquei anteriormente, ele muitas vezes ele não consegue concluir os seus estudos, ele abandona os seus estudos, especialmente no segundo ciclo do ensino fundamental, antes de concluir o 9º ano. Vocês podem observar que nos dados do Ministério da Educação, do INEP, sobre as avaliações educacionais, a aprendizagem, o 9º ano tem um índice de aprendizagem menor ainda, né? No 5º ano é avaliado e no 9º ano. Então, há índices de aprendizagem baixos para o país, né? Então, há um abandono muito grande. Há também uma distorção idade-série, ou seja, alunos que já deveriam estar nas séries mais à frente, eles ainda estão em séries menores, né? E eles não acompanham, não conseguem aprender e eles acabam desistindo, se desestimulam e abandonam. Então, nós temos uma taxa de abandono alta, em especial no ensino segundo ciclo do ensino fundamental, e nós temos um número menor de estudantes, né, uma cobertura menor que vai para o ensino médio, tá? Então, o ensino médio já não está próximo a 100%, 90 e poucos por cento de cobertura, ele já tem 80 e poucos por cento, e desses 86% que entram no ensino médio, um número menor ainda conclui. Então, a conclusão ainda é menor, né? Então, e vocês vejam bem, né? Se o jovem não tem os 12 primeiros anos de ensino, é muito difícil de ter uma vida qualificada, né? Porque hoje em dia é fundamental que nós tenhamos pelo menos a educação básica para todas as pessoas, que são os 12 primeiros anos de educação, tá? E um outro ponto que o Brasil precisa melhorar muito no acesso, além do acesso do ensino médio, né, que a gente precisa qualificar o ensino fundamental para que esse estudante chegue aprendendo ao final do ensino fundamental e entre no ensino médio e consiga concluir o ensino médio, né? Um outro ponto que nós temos é a questão da educação técnico-profissional, porque nem todos os jovens necessitam ir para ou querem ir para o ensino superior. Eles poderiam optar, por exemplo, por uma profissão dentro de um curso técnico-profissional, né? Então, países como a Alemanha, por exemplo, 65% dos estudantes alemães vão para o ensino técnico-profissional, vão ter uma educação técnica qualificada, e conseguem ter emprego e ter uma vida de sucesso, mesmo não tendo cursado. Claro que se as pessoas querem cursar a educação superior, elas podem ir, tem todo o direito a isso, né? No entanto, uma parcela da população deveria ir para o ensino técnico profissional, mas, infelizmente, as nossas matrículas e a oferta de cursos de ensino técnico profissional ainda é muito pequeno. Os estados têm os institutos federais de educação técnico profissional, né, que trazem diversos cursos, mas ainda é muito pouco. Tem também o sistema S, né, que também, SESI, Senai, que também traz cursos técnicos profissionais, mas ainda é muito pouco. Então, o Brasil tinha que investir numa expansão do ensino técnico profissional. Isso tem ocorrido muito nos BRICS, a China investe muito no ensino técnico profissional, a Índia, e o Brasil também deveria investir, expandir, é um fator muito importante essa questão do ensino técnico profissional. E um outro também segmento educacional que deve ser privilegiado na expansão é a educação infantil, porque já é comprovado, todos sabemos que a educação infantil ela é fundamental. Ela é fundamental para que o estudante tenha sucesso nos anos posteriores. Então, nós temos que ter uma educação infantil muito qualificada, né? E também a oferta também de creches de 0 a 3 anos também é importante que isso seja oferecido
dentro do país e que tenha uma expansão e que seja de qualidade. Tá? Então, com relação ao acesso, seria um pouco essa questão. E o último desafio que nós temos é o desafio da inclusão. O desafio da inclusão, ele nos traz a triste realidade, né, que nós temos diversos segmentos populacionais que muitas vezes são menos contemplados pela educação. Por exemplo, a educação indígena, né? O jovem indígena ele tem muita dificuldade de ter uma educação qualificada, ele necessitaria de uma educação bilíngue na sua língua materna. Ele também tem uma série de dificuldades para ingressar no ensino médio, porque muitas vezes nas cidades onde as aldeias se encontram, nós não temos ensino médio, oferta de ensino médio, né? Os estudantes com deficiência, eles também, nós temos um grande problema para poder oferecer uma educação de qualidade para esse estudante com deficiência. Veja bem, o estudante com deficiência, ele não deve só ter a vaga na escola, ele deve ter a vaga e a oportunidade de aprendizagem, né? Porque a integração é você colocá-lo para dentro da escola, mas a verdadeira inclusão é você colocá-lo para dentro da escola, mas juntamente com todos os outros estudantes, né? Porque é importante essa convivência, né? Colocá-lo para dentro da escola, mas também dar a verdadeira oportunidade de aprendizagem, e isso sim, você colocar o estudante com deficiência para dentro da escola e dar oportunidade de aprendizagem para esses estudantes que são estudantes com necessidades especiais, nós estaremos incluindo. Tá? Além disso, nós temos também uma parcela da população que são a população mais pobre, né? E também a população negra, que tem menores índices de ingresso nas escolas, menores índices de aprendizagem, que tem uma exclusão maior, tá? Muitas vezes por necessidade de abandonar a escola para irem trabalhar, ou outros fatores, né? Mas são populações que nós temos que ter um olhar diferenciado, por exemplo, populações que residem em áreas mais vulneráveis, como áreas muito violentas, favelas, bairros violentos, né, onde muitas vezes é difícil o transporte escolar, é difícil o acesso, é difícil. Então, tem uma série de fatores sociais que influenciam para que esses estudantes de menor poder aquisitivo, mais pobres, e muitas vezes são os estudantes negros, que ingressem efetivamente na escola, aprendam e tenham oportunidade de aprendizagem, né? Então, isso é um ponto bastante importante, tá? Também temos que destacar que na área rural há uma maior dificuldade também de inclusão dos estudantes. Então, se o estudante reside numa área rural, ele tem menor condição de entrar nas escolas. E a questão da exclusão digital, que hoje, com o Covid, tem sido muito relevante na aprendizagem. Então, a gente tem um número muito grande de crianças que não possuem computador, que não têm acesso à internet. E dos que têm acesso à internet, apenas muitos deles têm apenas acesso pelo celular, né? Então, muitas vezes você tem um celular na casa e você tem 3, 4 crianças para estarem fazendo aula, e o celular é da mãe, que também tem que estar utilizando esse celular para outras questões. Então, assim, é muito difícil.
esse ensino remoto que nós falamos para as populações mais vulneráveis é muito difícil, né? E o Covid, ele acentuou essa exclusão, tá? Ele acentua essa exclusão quando as pessoas não têm mais um ambiente escolar para se dirigir, para poder serem acolhidos e terem à disposição toda a infraestrutura de professores, de sala de aula, etc. Então, nessas condições é muito difícil, essa questão da exclusão digital. Eu tenho aqui um dado anotado, com microcomputador em casa, nós temos apenas 41,7% da população, sendo que com internet, 79%, pode ser internet de celular, né? E aparelhos de televisão, por exemplo, é 96,4% dos domicílios que tem. Internet nas escolas, na área urbana, é 98%. Na área rural, 40%. Ou seja, a área rural tem muito menos acesso, né? Então, é bastante importante que nós tenhamos uma atenção especial em prover esse acesso para essas pessoas, tendo em vista a situação atual do Covid, né? Então, é muito importante, porque vocês vejam, eu trabalho com um município no interior do Piauí, que chama Oeiras, inclusive é um município de grande sucesso, ele conseguiu melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica e melhorar muito o seu índice, mas nessa crise do Covid, em que os alunos não podem acessar a escola, eles tiveram que preparar uma apostila especial e ir distribuir essas apostilas para esses estudantes, porque os estudantes não têm acesso nem a celular, nem à internet. É um município pobre, um município no interior do Piauí. Então, eles fizeram apostilas diferenciadas e também utilizaram a rádio comunitária, para poder levar algum conhecimento. No quesito Covid, né, o mais importante na educação é o engajamento dos estudantes, é manter o engajamento, ele não perder o que ele já aprendeu, porque nós corremos o risco de retroceder. Então, o mais importante é manter esses estudantes engajados em alguma aprendizagem, quer seja por rádio, quer seja por apostila, quer seja pelo telefone celular ou pela tecnologia que ele estiver disponível. E, a partir daí, os governos, as secretarias de educação municipal, estadual, o Ministério da Educação devem tentar prover essa inclusão digital, o acesso a esse ensino remoto, formar os professores para que eles possam desenvolver essas aulas com uma pedagogia adequada, né? O ensino híbrido, ele não é só chegar na frente do computador e ministrar uma aula. Está provado que o estudante ele aprende e fica com atenção no máximo por 20 minutos. Mais do que 20 minutos, ele já se dispersa, ele já não aprende, a aprendizagem cai. Então, é importante também utilizar a tecnologia com outras formas de aprendizagem, outros formatos, existem vários. Então, o professor tem que se qualificar para isso. Então, nesse momento da crise do Covid, é muito importante isso. E, obviamente, a partir do momento que nós tivermos um controle epidemiológico, que nós podemos reduzir o número de casos, reduzir o número de óbitos, em que nós tivemos uma liberação dos leitos hospitalares, né, para não colocar a nossa população em risco, nós temos que adequar as escolas e reabrir as escolas, né? Por isso é importante também a vacinação dos professores, é bastante importante, né? Tem países que já estão fazendo isso, Chile e outros países já estão vacinando seus professores para poder retomar as aulas, porque é muito importante nós retomarmos, porque uma parte muitas vezes fica, apesar da dificuldade tecnológica que nós temos dos nossos estudantes, ainda a questão da convivência, da sociabilidade, ela é comprometida no ensino remoto. Então é importante nós retomarmos, mas para retomar, precisamos retomar com segurança, com saúde,
com condição epidemiológica. Hoje, infelizmente, o Brasil está num momento, né, quase 3 mil óbitos por dia, hospitais lotados, nós não estamos no momento de retomar as atividades agora, mas assim que pudermos, temos que retomar, porque é muito importante retomar as atividades escolares. Então, temos que pensar em vacinar os professores, temos que pensar em adequar as nossas escolas, planejar esse retorno para quando o número de casos baixar, o número de óbitos baixar, nós possamos retomar com segurança. Obviamente, talvez tenhamos que realmente voltar num formato híbrido, e para isso precisamos de prover tecnologia para estudantes, para professores, capacitação e etc. Tá? Na educação superior também não é diferente. Nós tivemos uma grande dificuldade das escolas federais, das universidades federais em proverem o ensino híbrido. Nós temos muitos estudantes que são de baixa renda nas escolas federais, né, com o sistema de cotas. Nós tivemos o ingresso de muitos estudantes de baixa renda, e esses estudantes eles têm mais dificuldade, eles têm menos acesso, eles não têm uma internet rápida onde eles podem ficar assistindo aula por vídeo, etc. e tal. Então, nós tivemos também, e nas escolas privadas também foi muito difícil, né? Temos uma série de faculdades privadas, mais de 200, que já encerraram suas atividades, que fecharam as portas, né? Porque também os estudantes acabam desistindo, né? E muitas vezes não podem acompanhar, ou por qualquer motivo acabam desistindo, as matrículas reduzem, as escolas não aguentam ficar abertas. Então, é uma problemática bastante grande, mas nós temos que enfrentá-la com bastante força, com união, com políticas públicas que sejam adequadas, né, para tentarmos retomar as aulas em todos os níveis educacionais o mais rápido possível, e também, mais claro, com segurança, com saúde, para professores, para funcionários, para estudantes, e que isso seja com segurança. A escola tem que ter locais para lavagem de mão, tem que ter álcool gel, tem que ter papel toalha, tem que ter papel higiênico, tem que ter tudo que muitas vezes a gente não vê em várias das escolas, às vezes até em universidades a gente vê falta desse tipo de insumos. Isso não pode acontecer num momento desse, né? Também é muito desafiante para o Brasil a questão da alfabetização à distância, né? A alfabetização, a gente tem, vocês vejam bem, né? É muito difícil levar um adulto para voltar a aprender, né? Então, nós temos 11 milhões de analfabetos ainda no Brasil, mais de 11 milhões, quase 12 milhões de analfabetos, e é muito difícil levar os adultos para a voltar a estudar, e muito mais difícil agora em tempos de Covid, né? Também a alfabetização de crianças é muito difícil à distância, porque, como eu disse, a criança pequena ainda ela tem uma concentração menor ainda na frente de um computador, então os pais têm que estar muito atentos, e a gente tem uma parcela da população que não tem condições de auxiliar os seus estudantes, até porque estão trabalhando também, porque tem outros afazeres, ou porque não tem condições, capacidade de poder auxiliar os seus estudantes. Então, é uma situação realmente difícil. E, por último, eu só queria mencionar que também nós temos que tomar cuidado com a questão da equidade, né? Principalmente a questão da equidade de gênero, né? Tem já alguns estudos que mostram que nós tivemos um aumento da violência doméstica durante esse período de quarentena, de pandemia. É uma situação difícil. Nós temos também uma tendência a que as meninas abandonem as escolas pós-pandemia. Elas também assumem mais os compromissos de tarefas domésticas e acabam assistindo menos aulas. Então, tem um problema relacionado a gênero que nós precisamos também estar muito atentos, né? As meninas também, elas têm um abandono muito grande pela questão da gravidez juvenil, né? As escolas, elas têm uma dificuldade de acolher as meninas grávidas. Nós temos um índice bastante alto de jovens que têm, eu tinha até anotado uns dados aqui sobre gravidez juvenil, mas não sei onde eu coloquei.
mas não faz mal. Esses índices eles são muito altos mesmo. Nós temos um índice grande e temos também um índice grande de casamentos em crianças, em jovens que antes dos 18 anos. E um índice de gravidez juvenil também em menores de 18 anos bastante alto. Então, nós precisamos enfrentar isso. As escolas têm que trabalhar uma educação integral em sexualidade dentro das escolas e nas famílias também, para que esses jovens possam essas meninas não abandonem mais a escola por esses motivos e também prestar atenção para ver se nós não temos, para melhorar a questão de equidade de gênero. Bem, eu acho que basicamente é isso. A questão do Covid é um grande desafio. Para o retorno às aulas, é necessário, então, em primeiro lugar, garantir a saúde. Garantir a saúde, ou seja, as escolas têm que ter espaço suficiente, as escolas têm que ter as condições para a lavagem de mãos, para a utilização de álcool gel, para ter refeições com distanciamento social adequado. Então, é muito importante. Agora, você veja uma escola, por exemplo, uma escola numa área urbana que tem 2.000 alunos, muitas vezes de ensino médio, no município de São Paulo é fácil, você tem várias escolas que têm esse número de alunos. Como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer de uma forma híbrida, você não vai poder receber todos os estudantes. Você vai ter que ter espaços. Vocês vejam bem, o nosso jovem hoje, ele não tem, ele muitas vezes não tem aquele discernimento de utilizar a máscara corretamente. A gente está cansado de ver nas ruas as pessoas com máscara embaixo do nariz, com máscara no pescoço, sem máscara, andando com a máscara na mão. Então, assim, essas coisas têm que ser muito rígidas dentro de uma escola. A lavagem de mãos, o distanciamento adequado, né? Então, como é que nós vamos poder fazer com que esses jovens estejam protegidos dentro do ambiente escolar? Então, isso é importante ter um planejamento muito forte das secretarias, tá? Adequar também os processos pedagógicos para isso. Tá? Agora, não é fácil, vai ser muito difícil, mesmo essa volta híbrida, vai ser difícil, porque os estudantes estão acostumados a interagir, a brincar, a correr, a falar, a conversar, e eles vão ter que ficar mais restritos. Então, isso é difícil. E a aprendizagem em casa tem que dar acesso às tecnologias, tem que formar o professor para melhorar os processos pedagógicos e didáticos, e é um pouco essa questão. Então, a Unesco tem uma série de documentos já escritos em termos de orientações e protocolos de orientações para as secretarias de educação. Nós já fornecemos para a União dos Dirigentes Municipais de Educação e para o Conselho de Secretários de Educação dos estados. Nós já enviamos esses documentos a eles para que eles possam ver. Esses protocolos foram baseados em experiências internacionais também, que já tinham iniciado a volta às aulas antes do Brasil, e falam de diversos aspectos, né, desde a saúde, da segurança, de como organizar o sistema escolar, de como organizar o currículo, a questão também de professores que têm comorbidades, eles devem ficar mais afastados para que não prejudiquemos os professores. Enfim, é uma série de quesitos que são necessários serem planejados, bem planejados, antes do retorno. As secretarias estão trabalhando nesse sentido, já tem várias que têm planejamento, já tinham voltado às aulas no sistema híbrido, tiveram que fechar, por conta, várias tiveram que voltar atrás por conta do crescimento do número de casos e do número de óbitos, mas assim que nós tivemos uma redução da situação epidemiológica um pouco mais controlada, nós podemos retomar as aulas com toda a segurança e garantindo, né, a saúde de todos, de toda a comunidade escolar. Tá? É importante também a questão do transporte escolar, né? De ficar isso também dentro do planejamento. O planejamento ele não é só dentro da escola, ele também tem que pensar nessas questões
que estão fora da escola, né? E é um pouco essa questão, espero ter contribuído um pouquinho mais para esse debate relacionado à educação. Agradeço muito o convite, muito obrigada. Muito obrigada a você e parabéns pela excelente exposição. E é óbvio que isso nos leva a muitas perguntas, muitos questionamentos, né? E pelo menos é alentador saber que existe todo esse trabalho da Unesco com todos os países tentando elevar a qualidade da educação no mundo, que, sem dúvida, está imbricada numa série de questões que levam a uma melhor vida em sociedade, uma melhor condição, né? Eu não sei se a Marisa quer começar com algumas questões, eu tenho algumas anotadas aqui. Eu acho que eu tenho várias, eu acho que o tema da professora Rebeca é tão amplo, tão urgente, tem tantas coisas que a gente poderia passar o ano aqui perguntando coisas, né? Eu acho que realmente você deu um panorama magnífico da situação, de todos os pontos aonde atuar, e é muita coisa, né? E a gente vê quantas crianças já estavam de fora e ficaram ainda mais com a Covid. Os números, eu sei que você não deu os números, mas eu também tenho acompanhado por alguns documentos os números. Se você pegar os números de crianças, as porcentagens, é absurdo. O número de crianças fora da escola, totalmente excluídas, sem conectividade, é muito grande. E eu acho que foi muito interessante você chamar a atenção, porque às vezes as pessoas não têm a real dimensão do que é uma escola, né? Que não é só você mandar sua criança e ela se alfabetizar, mas que ela tem um papel na saúde mental, né? Na questão da violência, não só na violência que a pessoa aprende a lidar com a violência interna e externa, mas ela se protege da violência, como da violência em casa. Então, quer dizer, o papel da escola de nutrição ele é muito maior do que isso. Então, a necessidade, a urgência da gente trabalhar em conjunto para resolver esse problema da escola é muito urgente mesmo, é muito rápido. Então, eu queria lhe perguntar uma coisa que, na verdade, é como professora e como mãe, né? Porque eu tenho uma lista de mãe como todo mundo, e, assim, o caos das mães é assim, volta ou não volta às aulas, manda ou não manda o filho às aulas. Então, eu queria saber se você tem um panorama geral, ou pelo menos da América Latina, como está essa volta às aulas na América Latina? Porque eu já vi um panorama europeu e, na verdade, eles estavam ali mostrando que na comunidade europeia a França se gabava de ser o país que menos perdeu aulas. Eu acho que eles estavam fazendo até se eu não me engano, até umas 3 semanas atrás eu vi. E eles faziam a computação das aulas e as crianças tinham perdido até agora, no máximo, 2 semanas de aulas. Eu não sei se realmente foi só isso. Mas num documento que eu vi, eram 2 semanas ao total de aulas que eles tinham perdido, que eu achei muito pouco. Então, significa que essas crianças estão indo para a escola. E eu não sei se tem algum documento que faça né, que visualize o número de crianças que foram na escola, a porcentagem de pais infectados, eu não sei como eles fazem. Na América Latina, a gente tem uma proporção dessas escolas fechadas? Qual é o número? Quem ficou com mais escola aberta? Quem ficou com menos? Se isso realmente teve uma repercussão no número de infectados? A gente tem esse estudo? Pois é, pena que eu tenho, mas pena que eu não trouxe esse dado. Mas vocês podem acessar, por exemplo, no site da unesco.org, clique em Covid e vocês têm um mapa. E esse mapa, ele tem por país. Vocês vão clicando nos países e vocês vão vendo quantas crianças foram afetadas fora da escola e tal. Isso vai sendo atualizado, é uma coisa muito dinâmica. Então, assim, eu vou colocar o último dado que eu tenho aqui, mas eu nem sei se ele ainda está totalmente atual, né? Mas por exemplo, muitos países já tinham retomado as aulas. Por exemplo, o Uruguai tinha retomado, tinha feito um protocolo de volta às aulas e tinha retomado a volta às aulas. Agora eu não sei, porque a pandemia lá tem crescido um pouco e eu não tenho esse dado da última semana, mas assim, ali tinha retomado. O Chile tem vacinado os professores,
e retomado as aulas. Então, no Chile já teve vacinação de professores, o que é muito importante, tá? No caso da Europa, o que acontece? A Europa pegou a pandemia num momento diferente do Brasil. Por quê? Porque o ano letivo lá começa em setembro, né? Então, e o nosso começa em março. Então, quando a pandemia começou, que todos começaram a fechar, o Brasil estava no início do ano letivo. Os estudantes brasileiros ainda não tinham recebido os livros didáticos do Ministério da Educação. Então, assim, nós começamos, então nós perdemos praticamente o ano letivo de 2020 inteiro. Perdemos, assim, no sentido de tivemos as escolas fechadas, né? E na Europa, eles já tinham iniciado as aulas em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eles já tinham 7 meses de aula do ano letivo em questão, né? Então, isso deu uma diferença. Então, quando eles conseguiram trabalhar uma educação remota mais facilmente do que nós, a gente estava no começo do ano letivo, então isso foi um problema. Depois, eles rapidamente começaram a trabalhar protocolos de retomada e retomaram aulas e parando assim alguns períodos, para por 15 dias, retoma de novo, mas no geral assim muitos países estão muito preocupados com a questão das escolas fechadas e estão retomando as aulas, né? Então isso é um problema que tem que ser colocado. Eu acho que o Brasil levou essa desvantagem com os países europeus. No caso da China, por exemplo, eles retomaram aulas, né? Ali eles estão com controle, pelo menos eles estão com um controle maior da epidemia, né? Eles têm trabalhado localmente. Se uma cidade tem um número de casos mais elevados, eles trabalham aquele local e tentam conter, né, a epidemia, e eles têm trabalhado um protocolo bastante rígido junto aos estudantes de acesso às escolas, de volta às aulas, né? Então, assim, mas assim, no geral, em todos os países, nós tivemos estudantes afetados pela pandemia, em todos os países, tá? Sem exceção. Eu acho que o Brasil ele teve esse problema. Realmente nós ficamos totalmente fechados num período bastante crítico, que era o período inicial de volta às aulas, e agora continuamos, né? Porque tinha várias secretarias, 15 secretarias tinham retomado as aulas no Brasil e estão tendo que parar novamente. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tinha retomado, criou um centro de mídias, o que é bastante interessante, né, para aulas, para retomar as aulas. Tinha retomado as aulas de um sistema híbrido, mas já teve que fechar, mas manteve as escolas abertas para a alimentação escolar. Isso é bastante positivo, porque muitos estudantes brasileiros dependem da alimentação escolar para sua nutrição. Então, pensar nessa questão da alimentação escolar é muito importante. Nós conversamos isso com diversos secretários de educação e vários deles tomaram providências com relação a tentar suprir essa alimentação dessas crianças que, sem a escola, muito provavelmente não teriam outra forma de se alimentar. Rebeca, nesse aspecto, ainda falando da educação nas escolas, você acha que os nossos fatores culturais, por exemplo, o fato das crianças se abraçarem mais, terem mais contato físico, terem essa questão de postura em relação a não obedecer tantos professores, como é que isto se impõe como um desafio maior ainda para a retomada das atividades? Se a gente comparar, por exemplo, com a Europa, onde eu suponho que, pelas questões culturais, seja mais fácil, por exemplo, as crianças obedecerem um protocolo, se o professor mandou ou os pais mandaram colocar máscara, vão ficar. Como é que você vê esse fator cultural nosso como mais um fator de dificuldade? E em relação à vacinação,
começa-se agora a falar em vacinação de jovens, e isso está sendo testado como protocolo. Estrategicamente, como você vê essa questão da necessidade de uma vacinação rápida dentro das escolas, e essa questão cultural de como se passar para as crianças a importância disso, com todas essas dificuldades que você já pontuou? É bastante interessante esse ponto que você coloca da questão cultural, né? Então, assim, há realmente essa questão cultural, ela influencia bastante, né? Eu acho que o brasileiro, ele é muito de um contato próximo, né? De abraçar, é meio instintivo, ele já vai beijando, abraçando, né? Então, eu acho que isso influencia, a gente vai ter que se policiar, né? Mas se você vai estar de máscara, você já vai acaba lembrando, mas assim, tem que se policiar e tudo mais. Eu acho que as nossas crianças realmente vão ter muita dificuldade, porque quando elas voltarem para a escola, vão achar a escola chatíssima, porque elas não vão poder interagir com o coleguinha, não vão poder correr, não vão poder brincar, não vão poder ficar próximo. Então, isso vai impactar. A gente vai ter que ter uma conversa muito grande com essas crianças, com esses jovens, para que eles possam realmente manter o distanciamento, para que eles entendam. E como eu falei, como muitos deles têm essa deficiência nas habilidades socioemocionais, isso vai ser muito mais difícil para nós, né? Você vê bem, às vezes um jovem de 20, 23 anos, que a gente vê indo para a balada, saindo para fazer festa, não utilizando máscara, ele não tem o reconhecimento daquela necessidade, o reconhecimento do seu papel social, do seu papel na sociedade. E o jovem criança em idade escolar, adolescente, ela também não vai ter dentro da escola, ela vai querer ficar com o coleguinha, ela vai querer cochichar, conversar, ela vai querer ficar próxima. Então, isso vai ter que ser feito um trabalho muito grande dos professores, e, claro, isso também vai influenciar no nível de aprendizagem dos estudantes. Eu acho que esse fator cultural, realmente, para nós, ele é difícil para o brasileiro assumir que ele está numa crise, que ele tem uma pandemia dentro do país. Eu acho que não é só para a criança, não, acho que para os pais também, para os irmãos mais velhos, para os jovens. O brasileiro, não, muitos brasileiros, eu não digo todos, né? Porque eu, por exemplo, estou em casa, posso trabalhar de casa, né? Eu acho que é importante a gente também diferenciar quem pode ficar em casa de quem não pode ficar em casa. Eu acho que quem não pode ficar realmente tem que sair para o trabalho, para qualquer situação, deve tomar todas as precauções, né, que estão aí as orientações de lavagem de mão, de máscara, dupla máscara, N95, ou qualquer coisa que seja assim, e poder ir, mas ir com toda a prevenção, manter o distanciamento social, né, que isso já vai dificultar muito mais a transmissão. E quem pode ficar em casa, deve ficar em casa, né? Mas o que a gente vê são pessoas que podem ficar em casa, saindo para a rua, indo para a festa, fazendo aglomerações, e isso é um problema. Eu acho que tem um pouco a ver com a questão cultural, mas tem muito a ver com a questão educacional, das pessoas não terem esse nível educacional que trabalha todas essas habilidades socioemocionais, e esse conhecimento, porque as pessoas confundem, elas não sabem discernir uma boa informação de uma informação ruim, elas desconfiam da vacina, desconfiam da máscara, então isso é um problema. Então eu vejo mais, eu acho que o fator cultural ele é existente, mas ele é contornável. O fator educacional ele é mais complicador ainda, porque você não educa do dia para a noite. A educação leva tempo. E essas pessoas que já estão com essa deficiência, para elas assumirem um papel, né, de cidadão global, vamos dizer assim, de cidadão que tenha uma responsabilidade com a sua vida, com a vida dos outros, né? E com o seu planeta é mais difícil. Então é um grande desafio para o Brasil, né? E além do que o Brasil tem essa característica também
de ter realmente um aspecto econômico que a gente não pode esquecer, né? Da pandemia, e que a gente tem uma parcela bastante grande da população que tem que trabalhar, que tem que sair, que tem que andar de ônibus, né? Então, a gente vai ter que, a gente vai ter uma política de ajuda, de apoio realmente a essas pessoas e de vacinação rápida, que está difícil também pela própria quantidade de vacinas, é o mundo, é o globo tentando buscar vacinas, né? Ou a gente vai ter que se prevenir, utilizar máscara, fazer isso da melhor forma possível. Não? Então, a gente precisa realmente... o que nós temos hoje? Hoje nós temos um pouco de vacina que está sendo dado para as pessoas com maior idade, que têm uma maior vulnerabilidade para a pandemia, para ter casos graves, e a gente tem medidas preventivas que são efetivas quando usadas, num percentual até significativo, né? E nós precisamos fazer com que todos possam estar fazendo essas medidas preventivas, mesmo se precisar sair com toda segurança, com máscara, com lavagem de mãos, com todo cuidado. Mas para você ter esse cuidado, você tem que entender um pouco, de transmissão de vírus, você tem que entender um pouco de como é que ele entra no organismo, você tem que entender que a sua proteção é para você e para o outro. Isso não é fácil. Então, é uma tarefa bastante difícil. Quanto à questão da vacinação, que você falou, né? Eu acho que agora a gente está tendo novas variantes do vírus, a gente está vendo que também está acometendo jovens, porque eles estão se expondo mais, né? E está tendo casos graves em jovens, já temos vários, né? Eu acho que é urgente a vacinação de todos, sem exceção, é urgente. Então, o mais rápido que o país consiga vacinar todos é o melhor caminho. E antes disso, quem pode ficar em casa, fique em casa, porque além de se proteger, também está protegendo mais o outro, deixa para sair à rua quem realmente precisa, quem precisa trabalhar, quem está em atividades essenciais, esse vai para a rua. Agora, se todo mundo fica indo para a rua, prejudica ainda mais. Então, a ideia é quem pode ficar em casa, fica, quem precisa sair, sai com toda a segurança, com todo o protocolo que já está mais do que explicado aí pela imprensa, por todos, e vamos aguardar a vacina o mais rápido que pudermos. Eu vejo dessa forma a melhor coisa. E se tivermos uma baixa de casos, uma baixa de óbitos, e pudermos abrir as escolas com toda a segurança, de forma híbrida, vamos abrir, porque é importante por todos esses fatores que eu já expliquei para vocês. E, professora, eu queria fazer mais uma pergunta, né? A gente está vendo, eu tenho duas perguntas separadas. Uma em relação a esse ensino com auxílio da tecnologia, que a gente viu que é um dos recursos, né, que pelo menos tem dado o mínimo para a gente continuar com essas escolas em tempos de pandemia. E queria saber se a Unesco ela tem alguma parceria com as empresas privadas para que se melhore essa conectividade, né? Existe alguma, ou se ela tem essa função ou não tem essa função, então aqui é ignorância da minha parte. Até que ponto a Unesco ela pode mobilizar essas empresas privadas e melhorar uma antena em algum lugar? Porque a gente vê que várias vezes é a questão da antena. Vira e mexe a gente vê na televisão o menino que sobe na mangueira, né, para pegar a conexão para poder estudar. Então a gente também tem essa questão de se mobilizar. E eu sempre, em todas as entrevistas, eu sempre chamo atenção para essa parte de mobilização privada, porque se a gente for esperando só o que o governo pode fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Então, mobilizar com empresas privadas que têm essa possibilidade de colocar uma antena no lugar, fazer um levantamento, onde é que não tem antena, onde que tem essas crianças. A Unesco tem alguma possibilidade de trabalhar isso em conjunto com as privadas ou não? Bom, a Unesco ela é uma organização das Nações Unidas, né? E como uma organização das Nações Unidas, ela é composta pelos países membros, né? Então, todos os 193 países que fazem parte da Unesco, elas contribuem. Então, tudo que a Unesco faz é aprovado numa assembleia
de uma conferência, que a gente chama Conferência Geral da Unesco, e as diversas áreas de ação, tem um conselho executivo que vai definindo, e a Unesco vai trabalhando. Nessa emergência do Covid, o que a Unesco fez? A Unesco trabalhou uma série de notas técnicas, dando orientação aos países de como enfrentar os diversos aspectos relacionados à sua área de atuação, educação, cultura, ciências, etc. E a Unesco criou uma coalizão global em prol do Covid. Essa coalizão global podem ser membros beneficiários ou não, governos e empresas privadas. Então, nós temos uma série de empresas que fazem parte da coalizão global. Por exemplo, a Microsoft, a Google e outras grandes empresas, a Fundação Telefônica. Nós temos uma série de empresas que fazem parte da coalizão global. E aí, como é que funciona, né? Os governos, eles trazem, por exemplo, as necessidades para a coalizão global e a Unesco, junto com as empresas que fazem parte, avaliam como as empresas podem contribuir. Tá? Às vezes contribuem com recursos financeiros, às vezes contribuem com algum equipamento, alguma ferramenta, então isso varia. Então tem uma série de ações que estão sendo feitas pela coalizão global nos vários países. Tá? No entanto, o mais importante seria o próprio país fazer uma política junto às instituições privadas que compõem a gama, o hall de instituições privadas dentro do país e trabalhar essa melhoria. Né? Então, é importante, isso pode ser feito por um governo estadual, pelo governo federal, até mesmo por um município, de se aproximar com essas instituições privadas e ver como elas podem contribuir. Aliás, não só as instituições privadas, é importante fazer uma junção de organizações não governamentais, governo, instituições privadas, empresas, no caso, instituições de serviços, associações. Por quê? Porque é um problema tão sério, que nós temos que enfrentar com parcerias. Então, as parcerias, elas são fundamentais. Quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente fala de 5 P's que são trabalhados para alcançar os objetivos, e um desses P's é o P de parcerias. Então, é muito importante. Então, isso, assim, as empresas, muitas querem contribuir, tanto que entraram na coalizão global da Unesco, elas podem ser procuradas pela coalizão global da Unesco, mas é importante que os países também entendam que eles podem estar trabalhando essas parcerias, e é importante fazer uma junção de toda a sociedade para enfrentar o problema. Né? Então, eu vejo, a associação de professores, no caso da educação, né? Conselho tutelar para enfrentar os diversos problemas que a gente está tendo por conta da pandemia, as empresas privadas, as fundações educacionais, associações, organizações não governamentais. Então, todas têm um papel, todas podem contribuir de alguma forma, e é importante, mas é importante ter um papel de coordenação disso, né? Então, na coalizão global, a Unesco faz um pouco essa coordenação, mas são por projetos. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo solicitou um apoio à coalizão global, porque ele estava fazendo um trabalho de busca ativa dos estudantes, né? E a coalizão global deu um apoio pequeno, mas deu um apoio para o Estado de São Paulo nesse trabalho, né? Que às vezes é pequeno, mas é estratégico, né? Foi um apoio financeiro, mas é estratégico. Então, assim, é um pouco esse trabalho que a Unesco vem fazendo com os diversos países. Nós tivemos também um trabalho da coalizão global aqui, uma empresa chamada Technovation. Ela deu uma formação para jovens, em especial jovens de baixa renda, em tecnologia.
na questão de saber utilizar as tecnologias. Nós estamos fazendo também um trabalho com uma organização que chama Educa Digital, de formação de professores para utilizar os recursos educacionais abertos digitais, que são recursos gratuitos, que existem e que muitas vezes os professores desconhecem como usar e como buscar. Então, nós também fizemos esse trabalho. Então, um pouco nesse sentido, mas é importante que haja um protagonismo do próprio país para alcançar essas parcerias e que essas parcerias possam contribuir. Porque eu entendo que a responsabilização não é só do governo, é de todos, de cada indivíduo, de cada instituição, de cada empresa, né, para a gente poder conseguir melhorar. Muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar e te perguntar uma coisa. Quando você estava falando dos saberes, do saber ser, fazer, saber aprender, saber conviver, foi levantada a questão da importância do desenvolvimento do espírito crítico, de saber o que é uma fake news e esse tipo de coisa. E você também falou bastante sobre a importância da gente capacitar os professores para que realmente se atinja uma educação de qualidade. Como é que você vê as propostas de ensino domiciliar, considerando que nós já temos uma deficiência geral muito grande em termos educacionais e que se até os professores não estão tão bem preparados em muitos locais como seria desejável, que dirá então dos próprios pais que se proporiam a fazer esse dito ensino domiciliar? Como é que vocês enxergam essa proposta, se ela não é conflitante com as propostas gerais da Unesco? Na verdade, o ensino domiciliar ele é possível em algumas situações, né? No entanto, num país como o Brasil, né, onde a gente tem problemas sociais bastante intensos, né, como a pobreza, como a falta de espaço dentro dos domicílios, como baixo acesso a tecnologias, né, é muito difícil implementar esse tipo de questão. Além do que, a questão do ensino domiciliar, ele deixa de fora uma parte fundamental da educação, que é a socialização. E a socialização ela é super importante para aquilo que eu coloquei, para que a gente trabalhe as habilidades socioemocionais junto aos estudantes, que é tão importante para a convivência humana, para a sociedade, né? Então, claro, vamos dizer assim, sei lá, tinha uma família brasileira, já nem lembro o nome, que vivia num barco, viajando pelo barco. Claro, seus estudantes vão estudar, fazer homeschooling dentro do barco, ali com seus pais, à distância, etc. e tal, né? Agora nós estamos nessa situação da pandemia, nós vamos precisar de um ensino híbrido, as crianças vão estar dentro de suas residências, claro que é uma proposta diferente, é uma proposta onde tem a presença da escola, do professor, etc. e tal. Mas, então, assim, há algumas situações, né, em que o ensino domiciliar pode ser aceito, mas, no geral, é importante nós estarmos levando as crianças para a escola. Primeiro que no Brasil, os domicílios são muito complexos, né? Nós temos os pais que estão ausentes, que trabalham, né? Nós temos problemas sociais, problemas de espaço físico, problema de tecnologia, problema de violência doméstica, e nós precisamos ensinar os nossos jovens a se socializar, ensiná-los as habilidades socioemocionais. Então, eu vejo que para o Brasil é melhor nós focarmos na qualificação das nossas escolas, na qualificação do nosso ensino dentro do sistema educacional. É extremamente importante esse foco e não dispersar com outras alternativas. Obrigada. Eu vou só complementar um pouquinho a pergunta também da Malu, exatamente disso, né? De você ter os professores que não estão preparados, né? Ninguém estava preparado, mas, sobretudo, aqui os nossos pais não estarem preparados e nem capacitados para nem
auxiliar os seus alunos, e eu digo principalmente, claro, os alunos menores, né, que começam a alfabetização, que estão ainda, né, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e às vezes até o nono ano, realmente, que tem essa dificuldade, onde você diz que o nono ano é o que mais sai, né, e eu fico imaginando porque você não tem uma estrutura familiar que te dê o suporte para você aprender em casa. Então, esses pais, muitas vezes, nem eles mesmos, como você disse, 1 em cada 6 é um analfabeto funcional no Brasil, não foi essa? Não, Você falou é 3 em cada 10, 30%. 30%, né? E fatalmente a gente vai pegar pais que estão nessa faixa, tentando auxiliar seus alunos, né, mais jovens, né, esses que têm 7, 8 anos, e não vão conseguir. Então a gente tem um problema grave desses pais que não vão conseguir. Então eu toquei nesse assunto porque você falou do burnout dos professores, mas eu queria que você falasse um pouco de burnout de professores, burnout de pais e burnout de alunos, né, com essa questão. E eu sei que não está, eu acho assim, já se passou um ano é muito tempo. Eu, como professor, eu não vejo nenhuma ação unificada para que a gente faça o balanço do que aconteceu para rapidamente fazer outra coisa em cima e melhorar. E eu digo isso em todos os níveis. Por exemplo, você começou aqui com uma coisa que eu passei o ano e eu fiquei o tempo inteiro tentando trocar com os alunos o que é que funcionava e o que é que não funcionava nas aulas online. O tempo inteiro, a cada semana eu falava, isso funcionou, isso não funcionou, para ir acertando com eles o que queria. E eu achei interessante porque você colocou e falou assim, eu não vou colocar PowerPoint e eu vou falar. Isso foi uma das coisas que meus alunos pediram para não fazer mais, né? Não ter nem que eu falasse do lado PowerPoint gravado nunca, né? Porque também eu não acho. Acho que já a distância é tão grande, você mandar só um vídeo, né? Já tá, a internet está cheia de vídeo. Mas o fato de você estar ali falando, mas mostrar o PowerPoint, para eles também não funcionava. Eu aboli o PowerPoint e nós ficamos assim, né, sem lousa, sem nada, e dando aula interativa e expositiva. Então, você também já viu que isso funciona mais. Mas eu não vejo com esses burnouts dos 3 atores, alunos, professores e pais, né? O que a gente poderia fazer depois de um ano, o que a gente aprendeu com o Covid para a educação. A gente não sabe qual é a melhor maneira de dar aula, a gente ainda não tem o que funcionou, as melhores técnicas, não sabe o que fazer com esses pais que não podem auxiliar as crianças menores. Aí eu fiquei também pensando, quando você falava o acesso, né? Se 94% das pessoas têm acesso de televisão, não estaria na hora da gente coordenar, porque eu acho que a palavra que vem junto com a questão da Covid e da educação e de tudo, é coordenar. E você falou bem, a gente não tem nem nada que coordene as ações, seja na saúde, na educação, não importa. A coordenação também tem faltado, a gente não sabe trabalhar em grupo. Então eu fiquei pensando, se 94% que você falou das pessoas nesse país têm acesso à televisão, é mais, é 90, quase 97%. É 97%, né? E 96,8%. Não se deveria ter feito um trabalho coordenado de educação, focando televisão? Eu não digo rádio, que as crianças também nem iriam, às vezes, muito se colocar. Mas por que não aproveita a televisão? Porque eu pensei, um trabalho coordenado, principalmente para essas idades menores de televisão, e alfabetizar pais e alunos, né? Porque você teria o mesmo, se você vai alfabetizar uma criança que o pai é analfabeto funcional e ela tem aquele horário de televisão para assistir aquele programa, você estaria com 2 coisas ao mesmo tempo, alfabetizando pais e alunos. Por que a gente não coordena melhor? Eu vejo que cada escola, você pega essas escolas, né, da prefeitura, do estado, uma escola está dando uma coisa, a outra escola está dando outra, um professor fazendo uma coisa, como se cada professor fizesse da sua cabeça alguma coisa sem preparo. Depois de um ano, a gente não tem uma coordenação para falar, todo mundo vai fazer assim, pelo menos, mesmo que ficasse o mínimo, mas o mínimo todo mundo fez. Eu vejo ainda muita descoordenação. E vejo esse burnout que as pessoas não querem saber, sobretudo dos professores, o que eles precisam, dos alunos, a pouca troca. Eu vejo que ninguém pergunta para os alunos se aquilo está bem. Eu vejo, por exemplo, em várias escolas, aula do meu filho, das 7 da manhã às 3:30 da tarde, todos os dias, e mais trabalhos, e ele tem horas que ninguém aguenta, ninguém pergunta. Então, não se está conversando, não se está fazendo um balanço depois de um ano
o que é que tem que funcionar e aonde a gente tem que ir. Ou é uma ignorância da minha parte? Talvez você tenha mais essa permeabilidade e tenha visto essas ações que eu não vejo. Não, eu acho que essa falta de diálogo, né, é bastante presente. Eu acho que tem algumas instituições, eu acho que a coisa está mais no nível micro, né, não está uma coisa mais, uma orientação global. Algumas secretarias, as secretarias têm buscado fazer uma coisa mais global, né? Mas veja bem, nós temos que os pais têm um papel na educação dos seus filhos, né? Claro que não é o papel total, né? Então, mas eles têm um papel na educação do seu filho. Muitas vezes eles não exerciam esse papel, estão tendo que exercer mais do que o papel que eles teriam que exercer. Os professores transformaram as suas aulas expositivas em aulas pelo computador. Então, eles entram na frente do computador e quer ficar lá 50 minutos dando aula, depois entra outro e assim vai, né? E a gente sabe que é diferente, que a atenção dos estudantes reduz, né? Você vê, as crianças têm que usar fone, têm que ficar na frente de uma tela, isso tudo é diferente, compromete muito, né? Não tem uma interação. Como eu estava dizendo, o ensino híbrido não é só chegar na frente da tela e falar o que você ia falar na sala de aula, ou ensinar. Você tem que... O ensino híbrido seria... Ele já existia antes do Covid, né? Seria utilizar a tecnologia para complementar a sala de aula, né? Então, isso também tem que ser aprendido pelos professores, né? E pelos estudantes também, né? Os pais, eles têm que trabalhar, eles têm que também utilizar o computador para trabalhar, eles também estão tendo receios com relação à pandemia, eles estão também exaustos de estarem na frente dos computadores ou de terem que sair para trabalhar e deixar seus filhos em casa porque não tem escola, ou então assim, isso tudo, não ter tempo de poder. O espaço físico é diferente, às vezes você tem um espaço muito pequeno com 4, 5 crianças e um celular. Então, assim, é uma situação muito complicada. A orientação que a gente faz é para utilizar os meios disponíveis. Então, se o município lá de Oeiras, no Piauí, ele não tem internet para todo mundo, ele vai usar a apostila, ele vai usar a rádio. A rádio muitas vezes funciona, principalmente em áreas rurais. Ele vai utilizar, se possível utilizar a televisão, utilizar, mas a televisão nunca substituirá uma escola, nunca substituirá um sistema educacional. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões também, né? Mas, claro, eu, num momento de crise, de pandemia, eu vou utilizar todos os recursos que eu tenho, né? E tentar ir vendo, como você falou, o que funciona. E já existe alguns documentos que mostram coisas que funcionam, que dá orientações, né? A própria Unesco tem vários documentos ali relacionados a como enfrentar o Covid no campo da educação, né? O papel dos pais é importante, mas nós também temos que pensar neles como pessoas, né? Como você mesmo colocou, todos estão muito sobrecarregados, com síndrome de burnout, professores, estudantes e alunos, né? E pais, né? Então, assim, é importante nós estarmos atentos a essas questões, né? Tem que ter um suporte para todos, né? Para que não que saiamos desse momento bem, né? E o que é mais importante no campo da educação, e eu repito, é o engajamento. Nós temos que evitar que o estudante retroceda nos seus conhecimentos e mantê-los engajados na educação. Esse é o mais importante. Se os pais puderem contribuir com isso, os professores e tal. E depois nós vamos tentar recuperar esse prejuízo, né? Mas, assim, o mais importante, em primeiro lugar, é engajar. Depois, claro, aprender também, né? Já estamos no 2º ano de pandemia, temos que pensar no aprender, temos que pensar no aprender, que é um aprender transformador, que não é só de transmissão de conhecimento, mas o primeiro ponto é engajar. Depois, a questão realmente da aprendizagem e da aprendizagem que seja transformadora. É um pouco isso. Agradecemos imensamente. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, já exploramos demais o seu tempo
mas suas contribuições foram excepcionais e eu acredito que serão muito úteis para todos os que nos acompanham e que estão lidando com esse desafio da educação, tanto do ponto de vista profissional, ou como cidadãos, como pais, e agradecemos, então, mais uma vez. Não, só queria agradecer realmente a professora Rebeca, então queria só realmente agradecer, foi uma honra, e muito obrigada, professora Rebeca. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, né? Agradeço, espero que as informações que eu tenha passado seja útil a todos que assistam, e muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.